Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos falar da abominação desoladora que se encontra em Jerusalém. Como assim Jerusalém? Sim, a profecia aponta para Jerusalém. Precisamos olhar para Jerusalém para identificar o que seria a abominação desoladora que Jesus falou e que o profeta Daniel escreveu a respeito, que seria praticamente o último evento que antecede a volta de Cristo. E para tal, iremos estudar então hoje o livro de Mateus 24. Deixe-me já projetar aqui e já dizer para você o seguinte: se porventura você que está aqui pela primeira vez, eu vou deixar aqui em cima o card do primeiro vídeo dessa série. Nós estamos apresentando aqui uma tese acerca da interpretação de a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel, do qual Cristo também falou a respeito. E diante de todas as teses que eu já vi e já estudei, eu acredito que seja a mais fiel que a Bíblia apresenta. Então nós já tivemos um primeiro vídeo examinando detalhe por detalhe lá do livro de Daniel, quando o anjo explica para ele acerca da abominação desoladora, e chegamos à conclusão pelo livro de Daniel que a abominação desoladora está relacionada a Israel, mais precisamente Jerusalém. E hoje nós vamos estudar o que Jesus falou a respeito disso. Primeiro, eu só quero situar para você o seguinte: nós vamos ler aqui Mateus 24 e o texto em questão que fala da abominação desoladora está logo após Cristo falar para os discípulos 3 ciclos, 3 eventos proféticos que aconteceriam, que então nos levaria à abominação desoladora. E aí nós vamos ler a respeito disso. Que diz bem assim: no primeiro momento, quando Cristo é questionado acerca da volta dele, do fim do mundo, eis que Cristo fala que haveria um tempo de rumores de guerra, de falsos cristos se levantando no mundo. Em seguida, Cristo fala de nação contra nação, reino contra reino, um período de guerra mundial. Num terceiro momento, ele fala do homem, do filho da iniquidade, o qual se levantaria e perseguiria todo aquele que ama e que segue o nome de Cristo e o nome de Deus. E então, no verso 15, eis que Jesus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, em outras versões fala abominação desoladora, tá bom? Só para situar, porque talvez aí na sua Bíblia esteja nessa outra forma. Mas aqui faz menção do qual falou o profeta Daniel, vírgula, no lugar santo. Quem lê, entenda. Opa, precisamos entender. Aí ele continua dizendo assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então já vamos entender o seguinte, deixe-me grifar aqui, Mateus 24, verso 15, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você viu que Jesus ele mostra que a abominação desoladora ou o abominável da desolação, o qual falou o profeta Daniel, quando ele aparecer, quando ele se tornar visível ao mundo, então é hora de fugir. Todos devem fugir. É dito que haverá um tempo de angústia no mundo, o qual nunca houve na face da terra. Uma coisa interessante. Existem muitos que falam assim: não, Diego, mas esse texto diz respeito ao que aconteceu no ano 70 em Jerusalém.
quando Jerusalém foi invadida, destruiu-se o templo e tal. Então, isso já se cumpriu. Só que presta atenção. Jesus está falando acerca do fim, de um evento que antecede a sua vinda. Então, se este evento já se cumpriu, nós temos um sério problema. Primeiro, porque lá no livro do profeta Daniel fala que haveria um tempo de angústia o qual nunca houve na face da terra. Aqui é dito que também haverá um tempo de angústia o qual nunca houve na face da terra. Aqui fala desse evento que diz respeito à abominação desoladora e, curiosamente, fala que devem fugir quem estiver onde? Na Judéia. Deve fugir quem está nos arredores. Curiosamente, como o texto já sugere, sobre Jerusalém não fala o que devem fazer quem estiver em Jerusalém. Quando nós estudamos o livro do profeta Daniel, no vídeo anterior, lá deixa bem claro que a abominação desoladora aconteceria em Jerusalém. Jerusalém seria o marco. E aqui, aparentemente, embora não fala de Jerusalém, mas fala de quem está na Judéia, quem está aos arredores. Quando vê acontecendo o aparecimento do abominável da desolação, ou a abominação desoladora, eles devem fugir. Haveria um tempo de angústia no mundo, o qual nunca houve, conforme também é dito o profeta Daniel, e conforme lá no livro do Apocalipse fala, que é um tempo de angústia que aconteceria sobre toda a face da terra. Ou seja, este evento não diz respeito ao que aconteceu no ano 70. Mesmo porque o marco histórico e profético acerca do tempo de Jerusalém, o tempo de Israel, enquanto nação eleita por Deus, encerraria 3 anos e meio após a morte de Cristo, quando se cumpriu as 70 semanas do qual Daniel escreveu. Deste modo, embora seja um evento histórico que aconteceu no ano 70, nós não temos, biblicamente, uma referência profética para aquilo. Quando Cristo falou que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra, ele não estava fazendo menção do ano 70. Ele estava fazendo menção da morte de cruz, da morte dele. Tanto que ele disse que o templo seria derrubado e erguido em 3 dias, que foi o que aconteceu. Mas muitos cristãos insistem em dizer que, na verdade, quando Cristo falou que o templo seria derrubado no ano 70. Mas quando que ele seria reerguido em 3 dias? Percebe? Ou seja, essa afirmação de que esse período diz respeito ao ano 70 cai por terra quando nós lemos todos os versos. Mas espera aí, nós ainda temos uma dificuldade. A abominação desoladora, o que seria ela? Afinal de contas, que evento é esse que será um marco? Que o sacrifício diário vai cessar? Que quando isso acontecer, os cristãos devem fugir para tentar preservar sua vida? Que evento é este? Vamos ler agora no outro evangelho, evangelho de Marcos. Jesus também falou a respeito dele em Marcos 13, a partir do verso 14. Jesus está sendo contada aqui a mesma narrativa que Jesus falou lá em Mateus, só que agora é Marcos que está escrevendo. E olha o que Marcos escreve. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, usa-se aqui, né, nessa linguagem a mesma expressão, mas agora fala o abominável, ou seja, é um homem, um indivíduo que trará desolação, que está situado onde não deve estar. Note que lá em Mateus é dito que está no lugar santo. Quem lê, entenda. Opa, peraí. Está no lugar santo, mas é necessário uma interpretação, então não é literal. Agora aqui já está dizendo que ele está em um lugar que ele não deveria estar. É curioso porque quando nós lemos acerca do anticristo, lembra que nós fizemos um estudo aqui no canal onde nós falávamos dele se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus? Pois bem, e que esse não é o lugar dele? Agora, fala-se a respeito disso. Ou seja, este ser abominável que trará desolação, ele está no lugar que ele não devia estar.
e quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do telhado, né, no eirado, não desça nem para tirar da sua casa alguma coisa. E aqui continua a mesma narrativa de Mateus. Ou seja, você viu que Marcos e Mateus está descrevendo o mesmo evento, a mesma fala de Cristo. Porém, Marcos ele descreve diferente aquilo que Cristo falou. Ele deixa bem claro, fala assim, olha, quando virdes o abominável da desolação, ou seja, um homem abominável, o homem abominável é aquele, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, que vai se revelar. Então, quando você vê ele que trará desolação, é hora de fugir. Bacana, tá clareando tudo, não tá? Mas aonde que entra essa desolação? Aonde que essa desolação será vista? Agora olha como Lucas escreveu esse relato. Em Lucas 21, ele escreve bem assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Ou em outras versões diz a sua desolação. O abominável, ele irá sitiar Jerusalém. Ele irá destruir Jerusalém, conforme é dito lá pelo profeta Isaías, no capítulo 29. Eu vou deixar aqui um card, nós também fizemos um vídeo falando sobre essa profecia. E então ele irá sitiar Jerusalém. E note que, como o verso continua, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E aí continua a narrativa. Agora você observa que Lucas já descreve justamente que o abominável, a abominação desoladora acontecerá em Jerusalém. O marco vai ser Jerusalém. Quando o homem da iniquidade sitiar Jerusalém, para atacar Jerusalém, para destruir Jerusalém, conforme é dito em Isaías 29, então nós devemos saber que está se cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse. A partir do momento em que o abominável da desolação sitiar Jerusalém para destruí-la, agora nós sabemos que o tempo de pregar acabou. Agora é hora de fugirmos, porque a partir do momento em que ele destruir Jerusalém, ele vai perseguir e destruir todos os cristãos. Todos aqueles que invocam o nome de Deus de Israel, esses serão perseguidos. E é onde Jesus fala que seremos perseguidos, seremos atordoados, seremos torturados, seremos mortos por causa do nome de Deus. O marco é justamente quando Jerusalém for sitiada. Sitiou-se Jerusalém, a abominação desoladora do qual falou o profeta Daniel, então ela estará para se cumprir. Agora, existe uma coisa interessante, porque no vídeo anterior, inclusive chegava o próximo domingo, mas não chegava a terça, né? Para vir esse vídeo. Mas no vídeo que nós falamos no domingo, a respeito da abominação desoladora, lá de Daniel, lá fala do período de 1335 dias, bem-aventurado é quem chegar nesse período, e 1290 dias. Curiosamente, lá fala do aparecimento da abominação desoladora. Nós podemos, talvez, interpretar que a partir do momento em que o homem da iniquidade aparecer, do qual Apocalipse 17 fala que é justamente o oitavo rei, quando ele aparecer, então saberemos que de fato começará a contar esse período, dos 1290 e os 1335. Ainda cabe algumas interpretações se este seria um período em que nós poderíamos pregar, e que, de fato, até que ponto desse período se cumpriria a destruição de Jerusalém. Mas fato é que, segundo o anjo do profeta Daniel, lá no capítulo 12, fala que
1.290 dias haveria a partir do surgimento do anticristo e 1.335 até a volta de Cristo. Porque é bem-aventurado aquele que chega nessa data. Só que tem um porém. Jesus falou que seria abreviado. Nós não lemos isso hoje, aqui em Mateus 24? Que seria abreviado? E se será abreviado, então não será com 1.335. Quanto tempo será abreviado? Uma coisa interessante, esses dias eu mencionando, né, que de fato o anticristo ele surge, conforme Paulo diz, fazendo sinais miraculosos. Conforme Apocalipse 17 sugere que ele vem do abismo, mas ele vem do abismo é uma referência de que vem do mundo dos mortos. Muitos dizem assim, Diego, mas o diabo não tem poder de ressuscitar. Não significa que ele ressuscitou. Significa que para o mundo ele se apresenta como vindo do mundo dos mortos. Em Apocalipse 17 fala acerca do sexto rei, fala que ele existe e ele vem do mundo dos mortos. Ou seja, pode ser que ele não morreu, pode ser que ele transfigurou-se, porque Paulo fala que o diabo tem o poder para isso, mas fato é que fala-se que ele vem do mundo dos mortos. Ele surge do abismo em Apocalipse 17. Quando você vai lendo aqui em Mateus 24, Jesus falando, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ai das grávidas e tudo, e haverá tempo, né, aqui ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve. Aí Jesus ele vai falando, olha, se falarem que Cristo apareceu, não acreditem, se falar que está em tal lugar, não acredite. E aí no verso 28, olha o que ele fala do anticristo. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Cadáver? Está falando de alguém que está aparecendo dizer ser o Cristo, fazendo sinais e maravilhas. De repente Jesus fala assim, ei, aonde estiver o cadáver, estarão os abutres junto. E lá em Apocalipse 17 fala que o anticristo, o ser abominável, lá de Daniel 12, fala que ele vem do mundo dos mortos, do abismo, como se ressurgisse, voltasse à vida, e isso gera admiração sobre todos na face da terra. E agora Jesus pega e fala assim, ei, aonde estiver o cadáver, você vai ver os abutres. Você já tinha reparado nesse verso? Sim ou não? Já tinha reparado? Coloca nos comentários para mim se você já tinha reparado nesse verso. Como Jesus ele faz essa menção lá de Apocalipse 17. Ele fundamenta isso, estando em harmonia com o que Daniel escreveu no capítulo 11 e 12 do seu livro. Assim como aquilo que o anjo explicava para Daniel. E até agora, o que nós temos? A abominação desoladora, na verdade, é um homem abominável que trará destruição, devastação. Este homem é o anticristo. E o sinal, o principal sinal de que o tempo acabou para os cristãos será justamente quando ele sitiar para destruir Jerusalém. Aí agora vem uma pergunta. Deixa eu ver o tempo de vídeo. 20 minutos praticamente, eu vou deixar para um terceiro vídeo. Mas aí vem a pergunta. Será que a Bíblia fundamenta o porquê que Jerusalém vai ser destruída? A Bíblia não fala de uma nova Jerusalém? Peraí, uma nova ou uma reformada? Uma Jerusalém aqui da terra ou uma Jerusalém que vem do céu? Se vai vir uma do céu, a da terra precisa ser destruída? É exatamente o que nós vamos conversar no terceiro e último vídeo desta série, A Abominação Desoladora. Mas eu preciso saber de você. Coloca aqui nos comentários o quanto que você viu de sentido nisso tudo. O quanto você olhou e acredita que essa tese de fato é a que mais se aproxima com a verdade bíblica. Estamos estudando, estamos em oração
e os textos começam a fazer cada vez mais sentido. Inclusive, a referência de Cristo, que este ser abominável, aqui ele chama de cadáver, porque cadáver é um ser morto, que vem do abismo, que vem da morte, e o mundo todo se maravilha com ele. E aí? Coloca nos comentários o que você está achando, eu quero conversar com você. Curta o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder se tornar membro do canal, faça isso para ajudar-nos a propagar ainda mais essa mensagem. E desde já, eu vou esperar você num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.